UFMT.Ciência. Hoje no quadro Conversa com o Pesquisador, vamos conhecer o professor doutor Marco Antônio Soares, do Departamento de Botânica e Ecologia da UFMT. Ele trabalha com o cambará, uma planta do Cerrado e do Pantanal Mato-Grossense, e a relação dela com pequenos organismos como fungos e bactérias. O objetivo é descobrir compostos químicos para a indústria farmacêutica. Ficou curioso? Então confira agora com a gente! Nós voltamos nossa área de pesquisa para micro-organismos que também se associam a plantas, mas que não causam doenças a esses hospedeiros. Nesse caso, nós estudamos micro-organismos que vivem no interior das plantas, mas de forma inconspícua. Nós não conseguimos perceber a presença no interior das plantas porque eles não causam alteração morfológica, eles não causam sintoma de doença. Então, eles estão presentes nesses hospedeiros, mas nós não conseguimos visualizá-los especificamente apenas olhando para essa planta. Como a relação planta e esses micro-organismos ela é mutualística, nós podemos dizer que os dois parceiros da relação, eles conseguem suportar as alterações ambientais ou eles conseguem colonizar o ambiente com muito mais facilidade quando eles estão associados do que se eles não estivessem associados. Então, a associação entre esses micro-organismos e as plantas hospedeiras, ela é benéfica para os dois parceiros. E quando nós falamos micro-organismos, especificamente que estão vivendo no interior dessas plantas hospedeiras, nós chamamos eles de micro-organismos endofíticos, que podem ser tanto fungo quanto bactéria. Todos esses dois grupos de micro-organismos, nós temos presença de espécies vivendo no interior dessas plantas hospedeiras. No estado de Mato Grosso, nosso grupo de pesquisa trabalha especificamente com dois biomas, o bioma Pantanal e o Cerrado. Então, nós nos interessamos por plantas que estão presentes nesses dois hábitats. Então, um exemplo de planta que nos interessa e que nós estudamos é o cambará, que formam grandes populações de plantas chamadas de cambarazais, são facilmente reconhecidas nesse bioma na época da floração, que inclusive na época atual, no mês atual que nós estamos, em junho, nós já podemos perceber a presença de flores nessas plantas. Então, nosso grupo se interessa por estudar micro-organismos que vivem dentro do cambará, dentro da espécie que nós chamamos de Volkisia divergens. Esses fungos e bactérias que nós obtivemos, que nós retiramos do interior do cambará, nós podemos utilizá-los com dois intuitos. O primeiro objetivo é utilizar esses micro-organismos em produtos, na geração de produtos e processos biotecnológicos. E o segundo objetivo é verificar qual a importância desses micro-organismos para o cambará no bioma Pantanal. Em relação ao primeiro objetivo, nós utilizamos desses fungos e bactérias endofíticos para buscar compostos químicos que tenham aplicação farmacológica. Então, hoje nós já sabemos, e nós já temos no laboratório, linhagens de fungos e bactérias que produzem compostos que são capazes de inibir o crescimento ou matar outros micro-organismos que são patogênicos tanto de animais quanto de outras plantas. Quando nós temos esses compostos que inibem o crescimento dos micro-organismos patogênicos, nós temos uma aplicação industrial, justamente porque esses compostos têm propriedades antimicrobianas. São compostos, então, que nós utilizamos ou para curar uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, ou colocar em plantas no campo para impedir que elas morram por doenças causadas por bactérias ou fungos patogênicos. Então, dentre a aplicação biotecnológica de endofíticos, a possibilidade de descobrir novos antibióticos é uma realidade e nós temos uma linha de pesquisa utilizando micro-organismos endofíticos de cambará para buscar novos antibióticos. Mas nós podemos também utilizar o próprio micro-organismo endofítico para inibir o crescimento de outros micro-organismos que causam doenças em plantas de interesse agronômico. Essa forma de controle de organismos patogênicos utilizando micro-organismos endofíticos
nós chamamos de controle biológico. E nós também já temos algumas linhagens de bactérias endofíticas de cambará, que é a planta que nós trabalhamos, especificamente que inibem o crescimento de bactérias e fungos patógenos de plantas, né? E como eu disse anteriormente, um segundo objetivo é tentar compreender a importância do micro-organismo endofítico para a sua planta hospedeira. Então, a pergunta que nós nos fazemos é: a planta hospedeira, ou cambará, ela permite e ela mantém esses micro-organismos endofíticos no seu interior? Com qual objetivo e quais seriam as vantagens para essa planta manter esse micro-organismo no seu interior? Óbvio que quando a planta mantém o micro-organismo em algum dos seus órgãos, ela precisa fornecer para esse micro-organismo parte dos seus nutrientes. Então existe uma doação de nutrientes para o micro-organismo. Se em contrapartida o micro-organismo não retornar em benefício para essa planta, nós teríamos nesse caso uma relação parasitária, uma relação não benéfica para a planta hospedeira. Mas no caso dos endofíticos ocorre o contrário. No caso dos endofíticos, os micro-organismos que estão no interior das plantas hospedeiras, eles fornecem vantagens para as plantas manterem eles no seu interior. No caso do cambará, nosso objetivo é tentar compreender quais seriam as vantagens trazidas pelos micro-organismos endofíticos para o cambará sobreviver no Pantanal. E sobreviver de forma bem adaptada a grandes variações de umidade, onde o Pantanal passa alguns períodos com alta umidade e em outros períodos do ano essa umidade é perdida, onde a quantidade de água no solo é bastante reduzida. E o cambará, a planta que nós estudamos, ela consegue sobreviver tanto em ambientes inundados quanto em ambientes secos. Nós temos como hipótese de que uma das características que permite ela sobreviver em diferentes ambientes é ela hospedar no seu interior micro-organismos que vão trazer vantagens para ela e vai fazer com que ela consiga ultrapassar esse estresse de umidade ambiental. Atualmente, nós temos experimentos tanto em casa de vegetação quanto experimentos in vitro, onde nós mantemos as plantas de cambará sem nenhum micro-organismo endofítico. Nós desenvolvemos uma metodologia para obter plantas sem a presença desses micro-organismos e, ao mesmo tempo, nós temos também plantas onde nós inoculamos ou onde nós colocamos nela endofíticos específicos, endofíticos que nós retiramos inicialmente dessa própria planta hospedeira. E nós vamos submetê-las a diferentes tipos de estresse. Um dos estresses que nós estudamos é o excesso de água no solo e a falta de água no solo. Então nós temos alguns experimentos onde nós conseguimos controlar a quantidade de água disponível para essas plantas e ao final nós vamos verificar quais plantas sobreviveram melhor a esse estresse, quais plantas cresceram mais ou tiveram melhor desenvolvimento na sua estrutura. Seriam as plantas que foram inoculadas com endofítico ou seriam aquelas plantas que não têm nenhum micro-organismo endofítico no seu interior? Essa é uma pergunta que nós nos preocupamos em responder dentro da nossa linha de pesquisa. Parabéns pela pesquisa, professor Marco. O FMT.Ciência de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Até mais!